Estamos no ar agora com o programa Nas Mãos do Oleiro. E o tema do programa de hoje é Somente Adore. Ao final deste vídeo, você terá o louvor que diz respeito à passagem ao qual será ministrada hoje. Espero que edifique a sua vida. Hoje vivemos em situações tão difíceis, onde o homem, ele reputa todos os problemas a Deus. Vamos ler na palavra o que tem aqui hoje para nós, e você poderá entender o que é que, na verdade, nós não devemos fazer. Em Jó, capítulo 1, o versículo 21 e o 22, está escrito assim. E disse: No sair do ventre de minha mãe, e no tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Olha só, quem hoje lê a Bíblia, tem hoje o acesso de toda a história da confecção da própria Bíblia, de toda a nação que foi projetada por Deus, preparada para que Cristo viesse, que é o povo de Israel. Veja, nós, quando lemos a Bíblia e vemos toda a história, nós entendemos que as coisas de mal que ocorrem na Terra, as questões climáticas, até mesmo os infortúnios na nossa vida, não é culpa de Deus. Porque Deus é santo, Deus é bom, Deus é amor. Deus não pode conceder ao homem o que é mal. O mal é a ausência do que é bom. Então, o mal é a ausência do que é de Deus. Mas Deus não pode dar o que é mal. Ele só pode dar o que é excelente. Então, você pode se indagar, mas por que, as coisas de ruim acontecem? Porque nós vemos tanto terremoto, nós vemos tanto problemas climáticos, tantas enchentes, tantas pessoas morrendo. Hoje nós temos cada vez mais também feminicídio, homicídio e quantas mais atrocidades e maldades e perversidades. Veja, não é Deus que causa isso. Quando nós, cada um de nós, sofremos por alguma coisa, muitas vezes isso é ocasionado pela escolha, pela má escolha nossa. E não porque Deus concedeu a nós o que é mal, mas sim porque nós fizemos escolhas más, não escolhemos bem e colhemos os frutos das nossas escolhas. É assim que acontece. É assim que a Bíblia nos ensina. Ah, Rose, mas o que dizer dos desastres naturais? Vamos entender uma coisa, principalmente nos dias atuais. A Terra está há milênios em degradação. O próprio homem vem destruindo o seu próprio habitat, o seu próprio local de morada. O próprio homem vem destruindo sem sequer se preocupar com a geração futura. Não estamos nós também aqui, e quando eu digo isso, eu não estou tirando também a minha culpabilidade, porque veja, nós estamos aqui usando tecnologia. E a tecnologia veio da mente de homens e não da mente de Deus. Deus apenas, ele sabia que o homem ia usar a sua inteligência para isso. Porque o homem é inteligente. O homem, ele pode transformar. Quem cria é apenas Deus.
Ele pode transformar e confeccionar, manufaturar muitas coisas proveitosas, mas também que pode ser usadas para coisas más. Veja, aqui nós estamos por um bom motivo, um bom propósito. Mas, veja, será que não estaria com muito mais pessoas aqui neste momento se eu estivesse fazendo coisas, digamos assim, não tão dignas, não tão espirituais? Com certeza. Então veja que o homem ele tem o poder de escolha. É ele que escolhe o que é mal. Ele não acha graça no que o ensina, no que o corrige, no que o exorta, no que o liberta. Continuando, para deixar bem claro que Deus, na verdade, ele permite que as coisas más aconteçam e nada de Deus ocorre sem um propósito. Nós vamos ver isto lá em Apocalipse. Em Apocalipse, capítulo 16, versículo 11, está escrito assim: e por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. O final dos tempos virá com grandes dores, com grandes aflições, não para castigar o homem, não para aniquilar o homem, mas para que o homem, diante do sofrimento, possa ter o seu coração quebrantado, porque sem sofrimento o homem não quebranta o seu coração. Eu digo isso até por experiência minha própria. Enquanto eu não provei da lama e do pó, eu não vim para o Senhor. E continuava nas minhas aflições, nas minhas agonias de depressão, ansiedade e nas minhas atitudes que me afogavam cada vez mais, que me aniquilavam, que me levavam a tentativas de suicídio, de aniquilamento. E eu mesma falava, eu detesto crente, eu não gosto de crente. E hoje eu sou crente, e muito feliz por sinal, muito em paz e muito alegre por esta escolha. Mas não foi fácil desde o começo. Torci muito o nariz para a palavra, não querendo me sujeitar aos ensinamentos dela. Assim também Deus diz que é o que ocorre com o homem. O homem endurece a sua cerviz, ou seja, endurece o seu coração para que não seja corrigido, para que não seja ensinado. O homem não vem para a luz, não vem para a palavra. Por quê? Porque as suas obras são más. É muito mais fácil murmurar, reclamar. Eu vou colocar aqui uma coisa bem prática. Seria muito mais prático, e era muito mais prático e confortável para mim, porém prejudicial, mas confortável para o meu orgulho, eu colocar tudo o que acontecia comigo nas costas da minha mãe narcisista e do meu marido, que era narcisista. Mas eu não mudava o meu comportamento. E não percebia que eu estava replicando este sofrimento também na vida dos meus próprios filhos. Mas somente quando eu me rendi ao conhecimento da palavra, que eu me rendi ao ensinamento bíblico, que eu tive que engolir o meu orgulho. Porque eu queria que o meu marido mudasse. Eu queria que a minha mãe mudasse. Eu queria que as pessoas mudassem. Mas eu não queria mudar. E o processo não é assim. Não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora.
Porque a salvação, ou seja, tudo aquilo que é bom, ela é individual, ela é escolha do livre-arbítrio de cada um. Então não é de fora para dentro. Por mais que as pessoas possam me tratar mal, se aqui não se quebrantar, não vai adiantar. Mas se aqui se quebrantar, eu sou capaz de glorificar a Deus até mesmo nas circunstâncias mais difíceis, assim como fez Jó. Mas Jó, pela sua mulher, até mesmo pelaquela que estava do seu lado, vendo todo o seu sofrimento, ela falou para ele: abandona essa sua fé. Você não está vendo a situação deplorável que você se encontra? Abandona a sua fé e blasfema logo contra Deus e morre. E Jó olhou para sua mulher e disse que ela estava agindo como louca, que não sabia o que estava falando. Porque ele disse, o próprio Jó: se eu me beneficiei das coisas boas que Deus me deu, não, eu irei agora maldizer a meu Deus das coisas más. Mas veja a diferença. Jó, nesta ocasião, ele ainda achava que Deus é que estava causando o seu sofrimento, porque ele não tinha a Bíblia. Nem sequer tinha sido ainda escrito o Antigo Testamento. Muito menos ainda tinha sido confeccionado o Novo Testamento, e nem Jesus ainda havia vindo à Terra para poder terminar o ensinamento. Mas Jó, não tendo nessas informações, ele já não reputou a Deus o seu infortúnio. Seria isso que nós deveríamos fazer. E para nós ainda, se torna indesculpável, porque qual casa não tem um exemplar bíblico? Mas por que não lemos? Qual casa não tem uma palavra de Deus onde você pode folhear, nem que seja para você depois chegar à conclusão e falar assim: olha, eu não quero acreditar. Você tem o direito de não acreditar. Agora, a tolice está em não, pelo menos, buscar saber o que está escrito, né? Na semana passada eu trouxe dizendo que em Apocalipse começa dizendo que bem-aventurado aquele que lê o livro de Apocalipse. E as pessoas têm medo de Apocalipse, porque tem medo do que não conhece. Aquele que conhece a palavra de Deus, aquele que se reitera, entende. E pode ter certeza, tem muitas pessoas dentro das igrejas, até mesmo protestantes, também das igrejas católicas, que acreditam num Deus que é um Deus punitivo, que é um Deus que castiga, que é um Deus que causa sofrimento. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Não é Deus que causa sofrimento. Não é Deus que castiga. Somos nós que vamos e pegamos, escolhemos pelas nossas próprias mãos. Deus ensina para nós primeiro escolher com quem iremos nos casar. E buscar primeiro conhecer quem nós iremos nos casar. Tudo tem que ser feito no seu tempo certo. Existe um porquê. Não é à toa que está ali. Não é somente por moralidade apenas, mas sim para a nossa própria segurança. Deus coloca as coisas na Bíblia para que nós possamos ser preservados. Nada na Bíblia está escrito por um acaso. Deus não coloca que o homem não deve comer carne de porco à toa. Aí você pergunta assim: você come carne de porco? Eu como. Depois não reclama, né? Vocês estão entendendo? Deus fala que não pode comer
da carne de porco. Por quê? Porque é uma carne venenosa. É uma carne que faz mal para o nosso organismo. Então, imagine então, se fosse hoje ainda continuado escrita a Bíblia, se não ia estar ali falando dos agrotóxicos. Não coloquem agrotóxicos nas suas plantações. A Bíblia traz coisas para que nós possamos ter uma vida melhor, uma vida mais digna, escolhas mais assertivas. É para isso que Ele traz para nós. Mas nós, infelizmente, deixamos ela de lado e desconsideramos seus ensinamentos. E queremos só reclamar das nossas doenças, reclamar das pessoas que estão ao nosso lado, dizer que é culpa das pessoas, mas não buscamos mudar a nós mesmos. Queremos que o mundo seja gentil conosco, mas não queremos ser gentis com o mundo. E até mesmo no meio evangélico, queremos ser respeitados, queremos ser reconhecidos como filhos de Deus. A palavra vai ser dura agora, mas é a verdade. Mas agimos como filhos do diabo. Queremos ser reconhecidos como um povo santo. Mas, infelizmente, abrimos as nossas bocas e agimos somente com situações que causam maldição. Nós não damos testemunho daquele ao qual dizemos que servimos. Carregamos uma Bíblia debaixo do braço, mas não honramos a palavra que está escrita. Bom, esta foi a palavra de Deus para hoje, para nós. Nós possamos aprender, como está em Apocalipse, e como foi o exemplo de Jó. Que primeiro, Deus não pode levar das nossas bocas como blasfêmia a culpa de nossas más escolhas. E muito menos das calamidades que ocorrem na terra, porque o próprio homem é que está destruindo. Está previsto ou está profetizado na Bíblia, porque Deus, na sua onisciência, sabia que o homem iria fazer isso. Vou orar pela sua vida antes de me despedir e que o Senhor possa, através do Espírito Santo de Deus, te dar o entendimento para que você possa, a partir de hoje, fazer escolhas mais assertivas e poder agradar cada vez mais o coração de Deus. Não somente para você, mas para mim também, que eu também preciso cada vez mais aprender. Pai, grande e poderoso és tu, Pai. Obrigada por este momento, obrigada por este programa, obrigada por esta palavra. Pai, Jó não conhecia a tua palavra. Ele não fazia ideia, Pai, que o Senhor não era aquele que estava tirando tudo dele. Mas mesmo ele considerando que era o Senhor que estava tirando tudo dele, ele se prostrou ao chão e glorificou a ti. Pai, o que dizer a nós então, que temos aí quantos pregadores espalhados por este mundo, Jesus Cristo que já veio com seu ensinamento, temos a Bíblia completa para nossa instrução e, Pai, blasfemamos contra ti quando vem o infortúnio, quando vem a calamidade e quando vem, meu Senhor, as consequências de escolhas erradas que nós fizemos. Muitas vezes nós caímos lá na frente em sofrimento porque escolhemos errado lá atrás, porque tomamos atitudes tolas, porque tomamos atitudes erradas. Pai amado, que venha o nosso entendimento, que venha a nós o reconhecimento que nós temos que ser responsáveis pelas nossas escolhas. E entender que na destruição deste planeta, todos nós fazemos parte disso. Tenha misericórdia de nós. O seu Espírito Santo tenha misericórdia
da nossa alma, do nosso espírito, de nós, que muitas vezes falamos sem pensar. Nos perdoe, Pai, das nossas blasfêmias por ignorância, mas que nós venhamos agora a aprender a não fazer mais assim, a agradecer a tudo que o Senhor nos dá e não reclamar aquilo que não temos. Obrigada, Pai. Abençoe a cada um que esteve aqui, a cada um que irá assistir o programa, no nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, esse é o programa de hoje. Um grande beijo, um grande abraço para você. Até o próximo programa, se o Senhor assim nos permitir. Senhor, Tu és santo, somente o Senhor deve ser adorado, meu Pai. Nos ensine a Te adorar, Pai. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele e tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Que nós possamos adorar a Deus, pois Ele é bom. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra.
toda honra, toda glória, toda adoração. Que nós possamos aprender com Jó, que nós possamos aprender com a Bíblia, assim como está em Apocalipse. Que todas as coisas virão, para que o homem venha a se converter a Deus pelos seus flagelos. Mas, infelizmente, a grande maioria irá blasfemar contra Deus, ao invés de se render aos seus pés. Que eu e você possamos pedir ajuda do alto, do Espírito Santo de Deus, para que não venhamos a blasfemar contra Deus e perder a nossa bênção. Deus te abençoe.